A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler Números no capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibom e Jazé e Nira e Erbson e Elale e Sebã e Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficarei vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei, de Gades, Barneia, a ver esta terra. E chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: De certo os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. É certo Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-lo andar errante, até que se consumiu toda aquela congregação que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruirei a todos este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Porém nós não armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltemos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isto fizerdes assim, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficarei desculpado perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém sentirei o vosso pecado quando vos achar. Edificai-vos cidade para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, e nossa fazenda, e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun,
e as cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gades e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um, para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passares armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós, na terra de Canaã. E respondeu os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Não passemos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amoreus, e o rei de Og, rei de Bazã. A terra com a sua cidade nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gades edificaram Adibom, e Atarote, e Aroê, e Atarote Zofar, e Ajazé, e Jobeá, e Bet-Nira, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Rubens edificaram a Erbson, e Elale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome a Sibna. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tornaram. E daquela possessão lançaram os amoreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Ravote Jair. E foi a Noba, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhes Noba, segundo o seu nome. A jornada desde o Egito até Moabe. Capítulo 33 de Números. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo aos seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés a sua saída, segundo a sua jornada, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo a sua saída. Partiram, pois, Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Entrando os egípcios, o que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon. E acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar ao deserto. E andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã. E acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Eli havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram-se do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Doca. E partiram de Doca e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Redifim. Porém não havia água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Redifim e acamparam-se no deserto do Senai. Partiram do deserto do Senai e acamparam-se em Quibrote-Ravatá. E partiram de Quibrote-Ravatá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma.
E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimom-Pérez. E partiram de Rimom-Pérez e acamparam-se em Líbina. E partiram de Líbina e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte Zafé. E partiram do monte Zafé e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Tate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bené-Jaacã. E partiram de Bené-Jaacã e acamparam-se em Rol-Hagidade. E partiram de Rol-Hagidade e acamparam-se em Jobatá. E partiram de Jobatá e acamparam-se Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Gades. E partiram de Gades e acamparam-se no monte Rom, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Rom, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali. No 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E Arão, da idade de 123 anos, quando morreu no monte Rom. E ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram de Rom e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gades. E partiram de Dibon-Gades e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jerimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos, e tomarei a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, alguém ali a terá, segundo as tribos de vossos pais. Tomarei as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixareis ficar deles vos serão por espinho, mas nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apartar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei-vos como penseis, fazer-lhe a eles.
os confins da terra. Capítulo 34 de Números. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhe: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos será rodeado do sul para a subida de Acabrim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Gades Barneia, e sairá a Hazar Ada, e passará a Asmon. Rodearás mais este termo de Asmon, até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Rom. Desde o monte Rom marcareis até a entrada de Ramate, e a saída deste termo serão até Zadade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão de Razaenã. Este vos será o termo do monte. E por termo da banda do oriente marcareis a Razã-Enã até Zefá. E este termo descerá desde Zefá até Ríbala, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá estes termos e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo as casas dos seus pais, e a tribo dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meias receberam a sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Os filhos que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais a cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefone, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Zitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Aimude. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Termino aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e perdoem aí os erros, irmãos, porque tem uns nomes na Bíblia que é muito difícil da gente falar. Se eu não falei da maneira correta, que o Espírito Santo de Deus possa corrigir em cada coração
e que os irmãos também venham acompanhar com a Bíblia, para que esses nomes que nós não sabemos ler, os irmãos possam entender do que se trata. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ó,